Seja convosco. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Quero compartilhar uma palavra com você e o tema da nossa mensagem de hoje é Queira Servir a Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha o reino de Deus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Quero compartilhar essa palavra com você, vai ser algo rápido. Aqui tá frio, né? Tá um friozinho, estamos chegando aí, passando depois da chuva vem o frio. Então, normalmente à noite cai bem um mocotó, né? Então dá para ser um pouquinho forte a palavra hoje? Amém? Você consegue segurar firme aí? Então aperta o cinto aí, porque vai ser uma noite não de conforto, mas um pouquinho de confronto para nós essa noite. Amém? Jesus ele está falando aos seus discípulos e eu quero aqui trazer para você a essência de que eu e você somos discípulos de Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque como discípulos de Jesus nós temos um compromisso com Ele, com o reino de Deus, com a sua vontade. Embora Deus ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele não controla a nossa vida. Por que Deus não controla a nossa vida? Porque se Deus estivesse no controle da minha vida, da sua vida, nós não pecaríamos. Nós não faríamos nada de errado. Nós só faríamos o que é certo. Se Deus estivesse totalmente no controle da minha vida e da sua, nós seríamos uma marionete nas mãos dele. E eu usei até um exemplo num lugar que eu fui ministrar recentemente. E eu perguntei o seguinte para uma pessoa, uma irmã casada, eu perguntei a ela: irmã, você gostaria que o seu marido permanecesse casado com você sem te amar, sem amar você de uma forma assim, aquele amor doador, aquele amor, porque não paixão, né? A paixão passa, mas o amor, a gente percebe depois de alguns anos de casado que o amor ele vira uma grande amizade, uma cumplicidade. E ela falou: de maneira nenhuma, pastor. Como que alguém vai ficar comigo se não gosta nem um pouquinho de mim? Não tem nem um pouquinho de apreço por mim? Eu falei: não, irmã, é que imagina, você é uma pessoa rica, que ganhou uma grande herança, que tem condições boas, ele está com você pelo que você pode dar para ele. Não, de maneira nenhuma. Eu falei: pois é, assim muitas vezes é a gente com Deus. Deus não quer que você ame a Ele pelo que Ele pode te dar. Ele quer que você ame a Ele por quem Ele é. E principalmente, que você queira amá-lo. Que você queira ter um relacionamento com Ele. Porque é triste você estar num relacionamento que você não ama. Não tem um contato, sabe, E eu falo amor aqui, é aquela pessoa que ela suporta o Senhor. O melhor lugar para a gente se esconder de Deus é dentro da igreja. Por isso que Jesus fala aqui: aquele que quiser vir após mim, que quer ser meu discípulo, quer ser meu seguidor, porque o comportamento de um rabino é que ele vai na frente e os discípulos vão atrás. Jesus o tempo todo ele era o cabeça, ele conduzia. Os discípulos caminhavam com ele. Se a gente quiser caminhar com ele, ir após ele, seguir os passos dele, nós temos que negar a nós mesmos dia a dia. E negar a nós mesmos não é fácil, irmãos. A gente é cheio de dodói.
A gente é cheio de mania. A gente é cheio de justiça própria. A gente se acha, às vezes, prejudicado de tantas formas, né? E a gente quer usar da nossa justiça própria para justificar as nossas atitudes. Só que, se você negar a si mesmo todos os dias e seguir a Cristo, tomar a sua cruz, é você entender que você não precisa sofrer, não é um sofrimento. Você está entendendo? Deus não quer que você sofra, porque Ele já sofreu por mim e por você. Ele já não quer que você pague um preço, porque Ele já pagou o preço por mim e por você. Pastor, então eu não estou entendendo. Como Jesus disse que o nosso é para nós largar o nosso jugo e pegar o fardo dele, que é suave, que é leve. Ou seja, não é pesado carregar, é leve carregar. Então por que nós temos que carregar uma cruz leve? Para a gente lembrar todos os dias a quem a gente está seguindo. A gente lembrar todos os dias que nós precisamos andar com Cristo, amar a Cristo, não retroceder, pegar a nossa cruz e segui-lo dia a dia. E se a gente quiser viver nessa terra uma vida confortável, aqui de bênção, de prazeres, de tantas coisas, a gente precisa entender que se não é propósito de Deus, não vale a pena viver. Nós precisamos viver debaixo de um propósito, daquilo que Deus nos chamou para viver nesse tempo. Ele nos escolheu. E como eu disse para você, queira servir a Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é um pouquinho extenso, queira servir a Deus. Porque não basta nós estarmos aqui e limparmos as cadeiras, o piso da igreja, recebemos os irmãos, tocarmos, cantarmos, fazermos qualquer coisa na igreja, liderar uma célula, ou fazer qualquer coisa, se nós não queremos fazer. Isso não agrada o coração de Deus. Ninguém quer nada forçado. Sabe aquela coisa que alguém faz com uma vontade para você e entrega para você? Não dói no coração da gente? Muitos de nós falam assim, é melhor então nem tivesse feito. Não é assim? Se a gente que é carnal, humano, cheio de defeito, a gente sente quando alguém faz uma coisa de qualquer jeito para nós, isso nos machuca. Você fala, como que alguém pode fazer isso para Deus? Por isso que eu acho que tudo precisa partir de um princípio de nós entendermos quem é Deus. Quem é Ele? Quem Ele é para mim? Quem Ele é para você? Ele não pode ser uma força superior. Ele não pode simplesmente ser alguém que está lá em cima. Ou como algumas pessoas se referem, o cara lá de cima. Não. Eu preciso ter um relacionamento de intimidade com Ele. Eu preciso amá-lo como meu Pai. Como alguém que realmente se importa comigo. E eu preciso amá-lo a ponto de querer servi-lo. Eu preciso amá-lo a ponto de querer orar. Eu costumo dizer que às vezes nós somos ateus disfarçados. Porque quando uma pessoa que ela crê em algo, ela ora aquilo que ela crê. Ela busca aquilo que ela crê. E nós às vezes declaramos que cremos em Cristo, mas nem sequer oramos uma vez no dia a Ele. Nem sequer lemos a sua palavra, nem sequer buscamos a sua presença. Nos tornamos ateus religiosos. E às vezes, sabe, é mais fácil a gente respeitar alguém que realmente é ateu do que alguém que é um ateu religioso, que ele está vivendo de aparência. Por isso que, em nome de Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz, dia a dia, e segui-lo. E se eu tomar a minha cruz, eu não tenho direito de me ofender, eu não tenho direito de me chatear. Nós estamos vivendo hoje uma geração, desculpa a minha expressão, mimizenta. Eu lembro que no meu tempo de conversão, nós valorizávamos os nossos líderes espirituais, valorizávamos nossos pastores. Nós víamos eles como figuras de representação de Deus, não Deus, mas alguém com uma autoridade revestida de Deus. E nós honrávamos, nós ouvia a pregação, levávamos a sério aquilo e pegávamos os ensinamentos como direcionamento para nossa vida pessoal. Hoje, irmãos, muitas pregações, elas entram num ouvido e saem no outro de muitas pessoas.
Mas não esqueça de uma coisa: o problema não está em quem fala. O problema está se está ouvindo ou não. Porque depois, no dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos poder dizer: Deus, eu nunca ouvi. Nunca ninguém me falou isso. Deus pode puxar lá no telão do céu para você e dizer: olha, um dia você estava lá no culto tal e a palavra foi pregada para você. Então nós precisamos entender que precisamos viver dia a dia. Pegar nossa cruz, negar nós mesmos. Eu não tenho direito de me ofender. E olha que gosto de falar de pastor, não é verdade? Como gosto de falar de pastor. Pastor é uma pessoa muito bem falada aí fora. Todo mundo fala bem. Ninguém critica, né? Agora você acha que é fácil para gente que é líder, que é pastor, ouvir tanta coisa, sabendo que às vezes não é verdade, sabendo que não tem sentido, e você vir para cá e continuar pregando isso? Se a gente não pegar nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus, deixa eu te falar, nem por todo o dinheiro no mundo valeria a pena você estar na frente de um ministério, se não for por um chamado de Deus, por um propósito de Deus. Porque é muito melhor você estar trabalhando dentro da empresa, ganhando um salário, tendo tudo direitinho, seus benefícios, do que você tem que se preocupar com problemas de outras pessoas que não são os seus. Você tem que gastar tempo em oração por pessoas que às vezes nem sabem direito quem você é. Às vezes você está ali abraçando, conversando e tem alguém te julgando por trás. Às vezes ser apontado, ser caluniado, injustiçado, sem você ter o direito de se defender. Eu não estou falando isso aqui para você sentir nada no seu coração. Estou falando isso porque realmente, se a gente não tomar a cruz todo dia e dizer: cara, eu preciso morrer, eu não tenho direito algum. Se eu já entreguei minha vida para Jesus, ela não pertence mais para mim. Então eu não tenho direito de reclamar. Mas sabe qual que é a minha visão? Eu penso que tudo que eu passar nessa terra, seja de sofrimento, de dor, de calúnia, qualquer coisa, tudo que eu passar, Jesus é digno disso. Porque o que Ele passou por mim é infinitamente maior. E eu não posso sequer me dar o direito de reclamar disso. Então nós precisamos, irmãos, deixar de ficar argumentando algumas coisas. Está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos e servirmos a Deus. Servirmos o Senhor, botar a mão na massa, fazer a diferença. Sabe, ser alguém que está aqui não por participar de um culto, mas você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Ele te chamou, você é filho dele. Então pega a sua cruz. John Bevere fala no livro A Isca de Satanás, que a pior isca do diabo é a ofensa. Se você quer ver uma pessoa que foi fisgada pelo inferno, é uma pessoa ofendida. Porque a pessoa ofendida, ela se magoa, ela deixa a mágoa, o ressentimento entrar dentro dela, e ela dá um espaço para o espírito da ira. E aí, irmão, o coração fica obstinado. E ninguém mais presta, ninguém serve, porque ela está ofendida. Mas se eu já estou morto em Cristo, e já ressuscitei com Ele, morto não se ofende. Eu não tenho direito de me ofender. Eu tenho que pegar a minha cruz e seguir a Jesus. E deixar as coisas para trás. Você está entendendo isso? É forte. E a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Aquele que se envergonhar de mim, se envergonhar do Evangelho, do Reino de Deus, esse também o Filho do Homem vai se envergonhar na sua volta. Sabe, nós não podemos nos envergonhar de ser cristão, de ser um agente do céu aqui na terra, um embaixador do céu aqui na terra. Tem pessoas que vão disfarçados para a empresa, ninguém sabe que é cristão. É óbvio que você não precisa colocar uma placa na sua cabeça dizendo: eu sou cristão. Não, porque o teu jeito de viver te denuncia. O seu comportamento no local onde você trabalha denuncia quem você é. Se você é um filho de Deus ou não. Hoje pela manhã, ou foi no culto agora à tarde, um irmão compartilhou comigo o seguinte, que ele bateu o carro dele e alguns colegas de trabalho falaram para ele: cara, por que você não fugiu? Você ficou ali, a gente viu tudo que aconteceu, você podia ter fugido, a pessoa nunca ia te achar.
o irmão chegou e falou para eles, olha, primeiro, porque não é certo fazer isso. Se eu errei, eu tenho que consertar meu erro, eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. Segundo, eu sou cristão. E o que vocês iam pensar de mim se eu fizesse isso? Vocês iam olhar e iam dizer, olha lá, fulano é cristão e agiu de forma errada. Sabe, as pessoas estão o tempo todo olhando para nós e elas querem ver Cristo em nós. Elas querem ver Jesus em nós. Porque se elas não verem Jesus em nós, a nossa mensagem não tem valor. Nossa mensagem não tem sentido, porque nós nos tornaremos pessoas hipócritas. Hipócrita é aquele que vive uma coisa e fala outra. Então nós precisamos realmente não nos envergonhar do Evangelho. Quando você vir para a igreja, irmão, pega sua Bíblia, traga ela no seu braço, põe ela debaixo do braço, que nem os cristãos antigamente faziam. Pastor, mas aí meu vizinho vai ver que eu sou crente. E qual o problema? Deixa ele ver. E é bom que ele veja, porque o dia que ele passar por um aperto, por uma dificuldade, ele sabe para quem pedir ajuda. Ele sabe para quem pedir oração. Não tem problema não. Não se envergonhe do Evangelho. Se alguém te perguntar, você é crente? Fala, sou cristão, sirvo a Deus, amo o meu Senhor. Porque as pessoas hoje acham que crente é ser meio, sabe, fora da casinha, ser meio doido. Não, irmão, Jesus não nos chamou para escandalizar. Jesus nos chamou para ser luz no meio das trevas. E por último, Jesus ele fala aqui dizendo que muitos não morreriam ali naquela época sem que eles vissem o reino de Deus. E aconteceu, porque quando Jesus subiu aos céus, os discípulos depois em Atos 2 começaram a pregar o Evangelho. 3.000 almas foram batizadas com a pregação de Pedro. E muitos deles, talvez, viram Jesus falar essa parábola aqui, ou contar essa orientação para os discípulos. Muitos deles viram a igreja ser implantada. Muitos deles viram o reino de Deus começar a ser implantado. Entenda, irmãos, nós vivemos no tempo da graça, mas a graça não é de graça. Você tem que pagar preço. Preço de orar, de jejuar, de buscar, de andar no caminho certo. E para terminar, eu quero pegar o último versículo desse capítulo, versículo 62. Quando Jesus ele diz o seguinte, ele estava aqui nessa parte, colocando à prova quem queria seguir ele, sabe? Vou colocar à prova mesmo, se você quer realmente me seguir. Aí ele começa, dizendo, olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, tal, e outros, Jesus diz, siga-me, e ele disse, olha, deixa eu lá sepultar meu pai. Jesus fala para ele, deixa o morto enterrar o morto. O outro diz, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Diz, não. Mas aqui ele diz o seguinte, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, para ser usado nessa terra. E aqui fala de pessoas distraídas, porque segurar o arado, você tem que ficar olhando para frente, porque se você se descuidar, você sai da rota, você sai do caminho. Tem uma trilha, tem uma linha que você tem que arar, porque senão fica tudo torto, já imaginou? E normalmente, naquela época, era um do lado do outro, um arado do lado do outro. E se você saísse da linha, você podia bater em alguém, ou ia ficar um serviço mal feito. Então, por isso que Jesus fala que, olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino. Porque nosso caminho, nossa jornada não é para olhar para trás. Nós temos que seguir para frente, para o alvo que é Cristo. Se passarmos por dificuldades nessa terra, irmãos, vamos dar glória a Deus por isso. Nós vamos continuar levando a nossa cruz, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Deus te chamou para servi-lo. Queira servi-lo. Queira andar com Ele. Queira estar com Ele. Jesus, a gente começa a falar, mas Deus ele está no controle de tudo. Deus ele não quer estar no controle da tua vida. Como eu falei aqui já, se Deus estivesse no controle, a gente não pecava, A gente não fazia um monte de coisa. Ele não quer que a gente seja uma marionete dele. Não, Ele quer que você escolha amá-lo. Ele quer que você escolha servi-lo. Até lá no jardim,
Deus coloca a árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Fala para Adão e Eva, olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Mas pensa na infinidade de árvores, de frutos que eles poderiam provar. Mas sabe aquela coisa assim, aquele ali não pode? Mas por que não pode? Mas é tão bonito, mas é tão legal. Só uma vez, não vai ter problema. Cara, a escolha é sua. Deus poderia ter colocado anjos guardando, uma cerca de proteção, qualquer coisa, ou nem colocado a árvore lá. Mas Ele não quer que você esteja com Ele, porque você é forçado a estar. Ele quer que você queira estar com Ele. E Adão não quis, saiu do jardim. Mas graças a Deus pelo nosso segundo Adão, chamado Jesus, que nos reconectou, nos reconciliou com Deus. E hoje nós servimos a um Pai que nos ama, que nos dá a oportunidade de servi-lo, de amá-lo, porque nós queremos assim fazer. Então, irmãos, não volta para trás. A gente está vivendo dias de pandemia, de tanta coisa, mas eu louvo a Deus por isso, sabia? Porque Deus nos escolheu para sermos a igreja que vai passar por essa crise. Quantas eras da igreja já teve? Isso inédito que está acontecendo conosco. É porque nós somos a igreja mais capacitada para esse tempo. Você já pensou se isso acontecesse há 50 anos atrás? Quantas igrejas talvez morreriam? Porque não teria live, não teria internet, não teria transmissão, não teria YouTube, não teria nada. Nem sequer um celular. Mas porque nós somos a igreja desse tempo, Deus permitiu que isso acontecesse nesse tempo. Volto a dizer, eu não creio que foi Deus que criou o vírus, mas Ele permitiu que eu e você fôssemos a igreja desse tempo, para vencermos nesse tempo. Eu louvo a Deus porque nós não estamos fazendo as nossas células, mas as microcélulas, você que está fazendo a célula na sua casa, você não sabe o bem que você está trazendo para dentro do seu lar, da sua família. Só nessa semana, 4 pessoas decidiram pelo batismo nas nossas microcélulas. E 2 pessoas aceitaram a Jesus. Você sabe o que é isso? O impacto que isso tem no reino de Deus? É como se o inferno estivesse dizendo, nós paramos a igreja. Jesus fala, não, continuo salvando pessoas. Nós continuamos ganhando almas. Nós continuamos avançando. Porque afinal de contas, o que vale não é os recursos materiais que nós como igreja podemos ter. Mas o que conta para Deus é se nós estamos sendo produtivos para o reino. Se estamos dando fruto, mesmo em tempos de crise. Eu louvo a Deus por essa igreja. E eu amo ser pastor dessa igreja. Porque mesmo em tempo de crise, é uma igreja que frutifica. É uma igreja que gera filhos para Deus. É uma igreja que está ganhando almas. São pessoas comprometidas com o reino de Deus. Que querem servir o Senhor. Querem amar o Senhor. Querem caminhar com o Senhor. E querem andar com Ele. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que tinha todas as desculpas para não estar aqui. Mas você ama servir o Senhor. E quer estar na presença dEle. Fique de pé em nome de Jesus. E não esqueça. Deseje amá-lo. Deseje servi-lo. Queira servir o Senhor. Tenha um relacionamento profundo com Ele. Volte ao princípio de todas as coisas. Se você está longe do Senhor, comece a orar. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com o Senhor. Essa semana nós vamos estar orando por vocês. Buscando o Senhor para que Deus possa trazer um tempo de avivamento, de transformação, de mudanças. Mas creia, irmãos. O propósito que Deus tem, o plano, o projeto que Deus tem na sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Então não fique dando muito ibope para as lutas, para as provações. Não fique dando muito ibope para algumas coisas, mas entenda o seu propósito. E eu sempre digo, brincando agora um pouquinho com você aqui, que água parada cria dengue. Cristão parado cria dengo. Então não seja um dengoso. Se levante e comece a servir o Senhor. Ah, pastor, mas agora está tão difícil, eu não posso isso, não posso aquilo. Usa as ferramentas que Deus te deu nessa geração. Deus te deu um celular com acesso à câmera, com acesso à videochamada.
Deus te deu o Instagram, Deus te deu o Facebook, Deus te deu tanta ferramenta aí para você fazer, WhatsApp, né? Para você fazer a vida de alguém um pouco mais leve essa semana. Então leve uma palavra de amor, de esperança para as pessoas que estão sofrendo. Quantas famílias estão entrando em depressão, pessoas entrando em depressão, tendo crises de ansiedade por conta desse tempo. Então, nós como igreja temos a resposta, que é Jesus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Mas muito obrigado ainda, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E eu estou diante de uma igreja que colocou a mão no arado e não vai voltar atrás. Estou diante de pessoas que escolheram te servir nessa terra e que não vão abandonar esse propósito, esse projeto. Pessoas que vão se relacionar contigo, Deus, não pelo que o Senhor pode dar, mas por quem o Senhor é. E nós amamos te amar, Senhor, porque estar contigo é um privilégio. Ter dentro de nós o teu Espírito Santo é um privilégio de poucos. E nós, como tua noiva, como tua igreja, podemos entender isso. E fomos chamados para esse tempo, temos a resposta para essa geração. Fomos chamados para abençoar pessoas. Pai, nos livra de nós mesmos, da nossa autojustiça, Senhor, do nosso senso, às vezes, de nos magoarmos facilmente, nos entristecermos facilmente. Senhor, nos livra disso para que isso não venha ofuscar ou nos tirar do propósito, nos fazer olhar para trás, para situações que não levam a nada, mas nos conduz a continuar firmes na caminhada que é Cristo, sabendo que, por mais que alguns anos ainda resta de vida para nós aqui nessa terra, há uma eternidade nos esperando em Ti, há uma eternidade nos esperando no Senhor, e o que o Senhor tem preparado para nós ainda é muito maior do que qualquer coisa que possamos viver nessa terra. Abençoa cada um dos meus irmãos agora, e que em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ou em tempos de abastança, em tempos de prosperidade, nós possamos louvar o Teu nome, seja em qual for a situação. Tu és o Senhor, e nós não vamos largar a nossa cruz, vamos continuar firmes no propósito ao qual nós somos chamados, porque o Senhor nos escolheu, e nós não fomos escolhidos por pessoas, mas por um Deus que acredita em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, aplauda e glorifica o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.